Sejam bem-vindos, meus queridos! Hoje, para mais uma aulinha, a gente vai encerrar polígonos, tá? A gente começou aí falando toda a introdução, todos os elementos, e agora a gente vai finalizar falando sobre a soma dos ângulos internos de um polígono, beleza? Acompanha aí comigo. Então, olha só, pessoal, cada polígono, tá? Seja ele convexo, irregular, ele tem a medida dos seus ângulos internos diferentes um do outro, tá ok? Então, olha só, a gente vai aqui, sem memorização de fórmula, a aprender como é que nasceu a fórmula para esse cálculo, tá? Então, a gente vai somar todos os ângulos aqui que fazem parte desse polígono, os ângulos internos, e aprender a calcular o total desses ângulos, tá ok? Para isso, vamos fazer um experimento aqui. Eu recortei aqui um triângulo, certo? Quanto que vocês acham que é a soma de todos esses ângulozinhos deles aqui, ó? Cada pontinha dessa tem uma quantidade de ângulos que pode variar. Pode ser de 30 graus, 40 graus, 60 graus, vai depender. E quanto que vocês acham que é a soma desses três ângulos aqui, tá? Para quem não sabe, alguns aí podem dizer que é 180 graus, está correto. Mas por que é 180, tá? Se eu pegar esses ângulos e juntá-los aqui, ó, tá? Olha que ângulo que formou. Eu tenho um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, um ângulo de meia volta aí. Por isso a gente já consegue definir que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, tá ok? Acompanhe aqui no material, ó. Então, pessoal, sabendo que um triângulo ele tem 180 graus, a soma deles, nós conseguimos, a partir disso, calcular os demais polígonos, tá? Vamos pensar aqui no quadrado, por exemplo. Nós sabemos que o quadrado, ele mede cada ângulo dele aqui, ó, 90 graus, correto? Quando tem esse quadradinho, vocês lembram que é 90 graus. Se eu somasse todos esses ângulos dele, 90 mais 90, 4 vezes, eu teria o que como resultado? Exatamente, né? Eu teria 360 graus aí. Então, a soma dos ângulos internos do quadrado, né, ou de qualquer outro quadrilátero, ele é 360 graus. Só que vamos pensar de uma outra forma, pessoal. Vamos só anotar aqui que é 360 e vamos fazer um outro experimento, tá? Quantos triângulos vocês acham que tem dentro de um quadrado? Se eu cortar ele aqui no meio, ó, cortar ele pela metade, vocês não concordam que eu teria aqui um triângulo e dois triângulos? Ou seja, se cada triângulo tem 180 graus, eu multiplicasse 2 vezes 180, eu teria como resultado 360 graus. Então, pessoal, o que a gente vai fazer, na verdade, é contar quantos triângulos há em cada polígono, tá? E a gente vai fazer uma relação que vai ser possível a gente criar uma formulazinha para calcular isso. Vem comigo aqui, ó. Nós temos aqui do nosso lado direito um hexágono, concorda? Vamos tentar dividir ele em vários triângulos, certo? Eu poderia dividi-lo aqui, né? Eu poderia dividir ele aqui e poderia dividi-lo aqui. Olha só quantos triângulos eu tenho. Eu tenho um triângulo, 2, 3, 4 triângulos aí, concorda? Ou seja, se eu pegar o número de triângulos que eu tenho e multiplicar por 180, eu vou ter o resultado desse total da soma dos ângulos internos desse polígono, que no caso aí é 720 graus. Basicamente é isso que vamos fazer. Agora vamos pensar mais um pouco, né? Pô, professor, falar de hexágono é tranquilo, quadrado é muito fácil, tem como eu desenhar isso. Agora imagine se a gente estivesse falando de um polígono com 20 lados, tá? Um polígono com 15 lados. Ficaria complicado você ficar fazendo essas diagonais e contando quantos triângulos. Então vamos pensar aqui uma forma de deixar isso genérico, geral, né? Olha só, eu tenho aqui um triângulo, ele tem 3 lados, né? 3 lados. E ele cabe nele um triângulo. No quadrado eu tenho 4 lados
e eu tenho 2 triângulos. E por fim eu tenho aqui um hexágono, que são 6 lados, certo? E eu encontro nele 4 triângulos. Será que vocês conseguem enxergar uma relação nisso aí? Algo se repetindo entre eles? Pensem aí comigo. Galera, não sei se vocês perceberam, mas olha só. Sempre a diferença entre o número de lados e o número de triângulos, eu estou subtraindo 2, ó. Quando o triângulo que tem 3 lados, só cabe um triângulo, ou seja, eu subtraí por 2. De 4 lados para 2 triângulos, eu subtraí 2. Ou seja, se eu tiver um número de lados e subtrair por 2, isso aqui vai me dar a quantidade de triângulos que eu tenho no meu polígono. Então é só eu pegar essa quantidade e multiplicar por 180 graus, que é o valor de um único triângulo. Compreenderam isso aí? E assim, galera, nós conseguimos criar a fórmula da soma dos ângulos internos de um triângulo. Olha que maravilha. Nós podemos fazer o teste, né? Eu sei que aqui, ó, é 720 graus. Então, se eu usasse minha fórmula, soma dos ângulos internos é igual número de lados. Bom, esse aqui tem 6 lados, né? E eu ia fazer 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180 é igual a 720 graus. Olha que maravilha. Então, viu que dá certinho. Agora, não importa se o polígono tem 20, 15, muitos lados, tá? Basta substituir pelo n, que é o número de lados. Compreenderam aí? Vamos seguir então. Galera, agora a gente tem que falar uma coisa sobre a soma dos ângulos externos, tá? O ângulo externo é o que está aqui de fora, tá bom, pessoal? É o que complementa aqui meu ângulo, ó. É esse que está de fora dos polígonos. Então, se eu fosse somar, ó, esses ângulos que estão de fora aqui, quanto que daria? E por incrível que pareça, galera, ele sempre é o mesmo. É sempre 360 graus, tá? Isso acontece, galera, porque quando você tem um ângulo, tá? Sempre que você aumenta ele, você automaticamente está diminuindo o ângulo de fora. Então ele sempre vai complementar aquele ângulo. Por isso que não importa a abertura, quantos ângulos aquele polígono tenha. Ele sempre vai ser a soma dos externos igual a 360. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Sabendo disso, sabendo que agora eu posso calcular o total dos internos e eu sei o total dos externos, nós podemos fazer mais que isso, olha só. A gente vai ver agora o ângulo interno e ângulo externo de um polígono regular. É importante que seja um polígono regular. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os seus lados iguais, tá bom? Então é necessário para que dê certo isso que eu vou ensinar para vocês agora. Então como é que eu calculo o ângulo interno? Ó, a gente vai pegar exemplo aqui de um quadrado, que eu sei quanto que mede um ângulo interno, né? Eu sei que é 90 graus. Mas eu vou fazer uns experimentos para ver, para servir para outros que eu não saiba, né? Olha só, pessoal, se você sabe que o total é 360 e esses ângulos são iguais, né? Basta eu dividir pelo número de ângulos que esse polígono tem. Então, se eu pegar aqui, ó, 360 e dividir por 4, eu vou ter o que como resposta? 90 graus, que é exatamente o valor do ângulo interno dele. Então, a partir disso, eu criei uma formulazinha. Basta que eu pegue a soma dos ângulos internos e divida pelo número de lados. Isso vai dar meu ângulo interno. Olha só como criando um raciocínio mais interessante, né? Agora vamos pensar no ângulo externo. É a mesma coisa. Eu quero saber quanto que mede esse ângulo aqui de fora, né? Do meu hexágono. Quanto será que mede? Bom, eu sei quanto que é o total. O total é sempre 360 em qualquer polígono. Então eu vou pegar o total e dividir aí pelo número de lados, correto? Isso vai me dar que resultado? O ângulo externo vai ser 60 graus. Então todos esses ângulos aqui do meu hexágono regular vai ser igual a 60 graus. Então aqui tem 60 graus,
Aqui tem 60 graus, tá? Aqui tem 60 graus. Todos. Entenderam, pessoal? Então fica aí para vocês as formulazinhas para eu calcular esses ângulos. Beleza? Muito bem, pessoal. Já acabamos a aulinha, tá? Fica aí para vocês praticarem essas páginas. Vocês vão utilizar essas fórmulas, tá? Lembrando que a soma dos ângulos internos é o número de lados menos 2 vezes 180. A soma dos externos é sempre igual a 360. E para você saber quanto que é um ângulo interno, basta você pegar o total e dividir pelo número de lados. Se você quiser saber um ângulo externo, o total é sempre 360. Então basta você dividir por número de lados. E é isso aí. Deixem suas dúvidas nos comentários, tá, pessoal? E bons estudos!